Pois não? Pronto, era isso. Queria ver, vamos dar início, né? Vamos, vamos. Tá tudo ok, professora. Tá, se Deus quiser. Mais um dia de luta para nós. Sejam todos bem. Perfeitamente. É, minha linda. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria imensa recebê-los e recebê-las aqui. Mais uma noite para esse encontro maravilhoso, né? Para este encontro de estudo, de debate, de discussão, de crescimento, né? Então, eu diria que, como Paulo Freire diria, né, de acordo com seu pensamento, o que é ser cognoscente, né? É que para ele a noção de educação articulada com a vida e a transformação social. Esse ato cognoscente, para ele, só poderia ser a expressão de um processo de autopercepção do sujeito no mundo em que se encontra. Perceber-se como alguém que persegue sentidos de uma vida humana mais plena, como alguém que está em busca da realização de sua vocação, a vocação de ser mais. Então, o que é que podemos ver? Que a humanização nossa e do mundo constitui o desafio maior de nossas existências. Para o que espera, oriente-se os esforços educativos. O mundo humano, enquanto expressão própria das relações que vamos criando com a natureza, com os outros e com nós mesmos, pode ser considerado como resultado de processos de aprendizagem que se expressam sobre a forma de conhecimento. Todo conhecimento pode ser visto como um acréscimo que fazemos a nós e a nosso entorno. Ele tem o sentido de uma construção coletiva e histórica, em perspectiva de continuidade e de renovação. Sua constante construção se dá de forma pedagógica através de processos de aprendizagem que ocorrem na interação com os outros, nossos coetâneos, e com aqueles que nos precederam no tempo e na cultura. Assim, eu inicio o dia de hoje, né? Nós iniciamos com essa reflexão sobre esse conhecimento que nós temos que construir conosco e com o outro, e não para o outro. E é assim que a nossa discussão de hoje vai ser pautada em três partes de estudos. A ação cultural para a libertação. Depois, dentro da ação cultural para a libertação, nós teremos o processo de alfabetização de adultos como ação cultural para a libertação. E, por fim, a ação cultural e conscientização, que a gente discute como nós podemos fazer este elo entre uma coisa e outra. Que ação cultural nós teremos para chegarmos a essa conscientização que almejamos, que os sujeitos da alfabetização podem chegar, né? Então, nós temos uma tarefa hoje, que a nossa tarefa é com nossa querida Francineide, né? Não é isso? Deixe-me ver se eu acertei o nome. Acertou. É, professora, Acertei! acertou. Eu sou expert em errar os nomes. Então, Francineide ficou de nos fazer uma síntese do que foi o nosso encontro passado. E ela está a postos, ansiosíssima para nos prestigiar
com essa síntese. Vamos ver qual foi a sua criatividade. E após a criatividade dela, foi colocada lá no nosso grupo, e nós vamos dar início hoje às nossas falas com uma expressão plástica, uma expressão verbal, uma, uma poesia. Cada um usou a sua criatividade de acordo com a leitura que fez. Somos todos seus, Francineide. Francineide? Está dando um delay aqui, mas estou conseguindo aqui me encontrar aqui já. Okay. Então, ótimo. Você tá pronto, vou falar, tá? Fica à vontade. Para o que vimos nos últimos encontros, basicamente uma descrição inicial, né, do método, desse método que, em verdade, é uma ação, né? Uma ação que tem a sua finalidade, né? Bem, como Paulo Freire nos diz, política. Então, é uma educação, né? É uma educação. Educação freiriana. Autonomia, pensamento crítico, transformação. Silenciamento. Está dando para ouvir? Estou ouvindo um barulho. Sim. Alô? Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Eu vou recomeçar, então. Maravilhoso. Tá? Eu vou recomeçar. Educação freiriana. Autonomia, pensamento crítico, transformação. Silenciamento, representatividade, pensamento, linguagem, libertação. Realidade, expressividade, palavra, problematização. Enfrentamento revolucionário, estrutura social, mobilização. Leitura, fortalecimento, liberdade, emancipação. Constelação cultural, comprometimento, disciplina, conscientização. Esse foi eu peguei as palavras que as pessoas trouxeram no nosso último encontro, que foram aquelas palavras temas que cada pessoa encontrou no texto. Eu reuni todas as palavras e fiz esse poema, Educação Freiriana, em homenagem a educar, que é uma ação, e também a criatividade de todas as pessoas que trouxeram por si as suas próprias percepções. Então, tudo que eu falei aqui foram palavras trazidas por nós todas que estamos no grupo. Foi essa ideia que eu tive e é que eu estou apresentando. Muito bem. Fantástico. Gratidão, obrigada, amada, pela sua organização sistemática. Fantástico mesmo. Obrigada. Se vocês quiserem que eu discorra das apresentações, eu posso discorrer, mas eu fiz fazer assim porque realmente foi uma síntese do que eu vi. Não, ficou fantástico. E foi uma síntese muito Pode falar, elaborada, né? Bastante criativa. E que aí vai mobilizando aos demais se posicionarem também, né? Estão sendo motivados a estarem criando e recriando o processo da análise da obra que estamos penetrando. Então, tudo isso só vem fomentar a nossa formação do modo como estamos a elaborar. Parabéns, Francineide, parabéns, Kátia. E aí eu já incentivo, né, e cutuco num dito popular, alguém que se proponha, se disponibilize
a fazer a abertura, a síntese desse momento de hoje no nosso próximo encontro. Certo, é isso. Professora Arivalda? Muito bem, provocando logo do início, é isso que nós queremos. Eu só vou solicitar, se não for muito claro, não quero aqui de forma alguma impor nada a nenhum de nós. Só quero ver se vocês concordariam. Que na hora da nossa fala, a gente pudesse abrir, nós podemos fechar a nossa câmera, mas que durante a nossa fala nós pudéssemos abrir para que a gente pudesse verbalizar e ver as pessoas, ficar conhecendo mais o grupo que nós estamos convivendo, mesmo à distância. Mas às vezes me sinto já tão próximo de vocês, parece-me às vezes que estou. Claro que nunca vai ser com um abraço caloroso que nós damos, com um aperto de mão, com um cheiro gostoso que a gente dá em cada uma, né? Mas a gente vai se tornando íntimo nesse processo, mesmo à distância. A gente vai aprendendo, parece que a vida nos ensina, e a vida está nos ensinando isso nesse momento difícil. Então, para que a gente fique bem mais próximo, que tal, na hora da nossa fala, a gente mostrar o nosso rosto? Eu sei que tem gente que não se pintou, não se arrumou, aí veio do trabalho, tem nada não. Não tem problema. Então, diga lá, Cida. Então, professora Arivalda, é o seguinte, esse seu convite, ele é bastante freiriano, porque a gente, quando se propõe a estudar Paulo Freire, e sobretudo agora, quando Paulo Freire vem nos mobilizar, compreender como se dá o sistema de alfabetização, e o título e o capítulo de hoje que iremos estar abordando, ele suscita isso, essa participação ativa, né? Então, o fato de não estarmos nos pegando, nos tocando, não é lide, professora, a constituição e a construção do vínculo e da afetividade, né? Então, a gente tem que entender que esses corpos que são silenciados, são ocultados, são negados, são até violados, né, e negligenciados também no ambiente presencial, e isso eu tenho refletido com mais profundidade, porque assim, a gente acaba julgando o ato desse processo pedagógico que estamos imersos agora, pela falta da afetividade, do trato pedagógico, da interação corporal. Entretanto, esta coisa, né, essa ação que a gente está negativando por causa do uso da tecnologia, a gente simplesmente faz na prática diária, né, em sala de aula, negando o sujeito que está ali presente, né, e a gente pode refletir perfeitamente em sala de aula a quem nós nos achegamos, né, como nós nos achegamos às pessoas. Então, é interessante a gente, mesmo usando esse meio, esse artefato pedagógico, a gente se posicionar ativamente com a nossa fala e com o nosso corpo, com as nossas expressões, né? A questão da estética, da beleza, do cuidado, é um ato individual, né? Então, não é um batom, não é um pó, um blush, que vai autentificar a presença do sujeito nesse processo. E a gente pode repensar justamente para superar a dimensão do que é uma pedagogia bancária, né? O que é que nós estamos fazendo e o que é que nós estamos criticando sem ter o devido conhecimento, né? Então, isso é bastante interessante. Com essas minhas enunciações preliminares,
Eu disponibilizo agora um momento, professora Erivalda, para a senhora, e concordo também com esse seu chamamento para que a gente possa se mostrar, né, que essa é a essência da vida, né, mostrar o que somos e quem somos, principalmente, justamente até para poder lidar o que o outro acha, né, e julga e considera da gente. E tudo isso é muito freiriano, sabe, professora? Então, eu me sinto bastante cativada com esse seu chamamento e, ao mesmo tempo, a gente deixa flexível diante da autonomia do sujeito para ele se postar da maneira como ele bem quer, né? Pelo chat, pela oralidade, pela oralidade e visualidade. Então, essa autonomia do sujeito a gente também respeita, sobretudo, né? Mas é isso. E aí a senhora, de fato, quando a gente passa a ver as pessoas, o fortalecimento do vínculo vai sendo melhor constituído, né? Porque vai aqui no momento presencial, a gente se encontra e a gente vai reconhecer, né? O nosso papo, porque a gente teve essa trajetória de convivência, e isso é importante, viu? É isso, prof. Com certeza, iremos nos encontrar no colóquio internacional, todos nós iremos nos encontrar e fazer uma festa enorme. Esse foi o grupo de estudo, o primeiro grupo de estudo do Centro Paulo Freire, o primeiro grupo virtual, claro, né? Que outros grupos de estudo já Porque a gente existiram. porque teremos outros. Mas esse foi o primeiro, o pioneiro virtual. Então é isso. Então, com essas nossas palavras, com a palavra do ser cognoscente, que ele é o ser no mundo, que sua percepção no mundo, enquanto sujeito do mundo, no mundo, para o mundo, né? É que a gente vai dar início à nossa discussão das leituras que nós fizemos durante a nossa semana de estudo. E penso que esse texto de hoje ele nos propicia uma reflexão bem profunda, bastante profunda, das nossas ações e das ações dos sujeitos alfabetizandos e dos sujeitos alfabetizadores. Então, e hoje a Aparecida irá conduzir para mais do que estarei com ela, mas ela estará mais à frente hoje. Então, pessoal, eu convido, né, para que vocês possam fazer as enunciações das palavras que tocaram vocês, né, mediante a leitura do capítulo de hoje, que é bastante denso, significativo, esclarecedor e, sobretudo, nos ensina como se constitui o sistema pedagógico, né, a prática pedagógica freiriana. E aí eu gostaria de problematizar a dimensão do sentido de que nós compreendemos que o sistema, a prática pedagógica freiriana, ela proporciona o processo de alfabetização no horizonte do sentido significativo. Daí nós podemos compreender a similitude existencial entre o pensamento de Paulo Freire com os conhecimentos prévios e David Ausubel com a aprendizagem significativa. Vamos compreender que há uma regularidade enunciativa nestes dois processos de aprendizagem. Agora, a grande incógnita que suscitou em mim
a partir do momento que eu realizei essa leitura, foi sendo o sistema pedagógico do Paulo Freire bastante propício para o processo do fomento da alfabetização, que não é só ler e escrever, que é importante que isso fique muito claro. A incógnita é, se a gente tem essa prática pedagógica nesta perspectiva, porque nós temos um grande índice de analfabetos funcionais e analfabetos políticos. Eu estou trazendo 3 dimensões de pessoas analfabetas que constituem o processo de alfabetização que Paulo Freire se propôs a fomentar e conseguiu, num período bastante delicado, como nós sabemos, entre um meado da década de 50 e esbarrando no limite da década de 60, quando se instaura a ditadura militar e que ele passa a ser exilado. Né? Então, diante disso, falando num contexto atual e com um índice, né, que nós vimos, né, professora Erivalda, na palestra da semana passada com a professora Abdísia, onde ela traz os dados do IBGE, da situação do estado de Alagoas, né, o grande índice de analfabetos. E aí a gente, tendo esta ferramenta tão potente, a questão que eu lanço é, o que estamos a fazer para amenizar esse índice todo de analfabetos, de pessoas que não sabem ler e escrever, de pessoas analfabetas funcionais que não conseguem entender, compreender, refletir sobre aquilo que está posto. E as pessoas analfabetas politicamente, que não conseguem raciocinar criticamente e se deixam alienar por promessas políticas ou por ações políticas que a gente percebe que há uma certa corrupção no sentido do processo de vir a ser do próprio sujeito na dimensão da sua autonomia. Em outras palavras, eu digo o seguinte, que é a pessoa que é alienada, né, aquela pessoa que vem do voto e não reflete sobre o processo da sua ação. Então, são esses questionamentos e foram essas percepções que o texto de hoje me provocou a refletir, né, para compreendermos esses 3 tipos de pessoas analfabetas. E nós que estamos agora nesse processo formativo, qual é a nossa responsabilidade e o nosso comprometimento em agirmos localmente para que a gente possa exercitar uma prática que vá de encontro com os princípios freirianos e que a gente possa, de algum modo, amenizar o índice do analfabeto, um índice do analfabeto funcional e um índice do analfabeto político. Com estas palavras, eu abro um espaço para ouvir agora todos vocês as palavras-chave que constituirão o nosso mapa mental que nós iremos construir agora,
certo? Então, um exercício que eu sugiro para que nós possamos elaborar mentalmente é que a gente pegue a palavra alfabetização, coloque no centro, né, em destaque, e vá elaborando palavras de enlace com outras palavras-chave para que a gente faça o nosso mapa mental conforme é suscitado por Novaski. E isso só no campo da nossa imaginação, certo? Como Francineide conseguiu fazer esse poema com as palavras-chave, trazendo aí algumas palavras de enlaces, e como a Kátia conseguiu fazer, né, com a acróstico, quando ela traz a palavra sintal Paulo Freire, alfabetização, e vai fazendo a sua escansão, refletindo sobre os desdobramentos. Então, tudo isso vai constituindo e solidificando a nossa formação. E esse exercício aqui é um exercício autêntico de formação, e que temos que levar em consideração a validade do espaço, certo? Então, com estas palavras, vocês podem abrir o microfone e dicionário, dizendo a palavra-chave que destacaram no texto de hoje e que podem fazer uma escansão, isto é, uma reflexão sobre esta palavra que você achou bastante pertinente nesse momento. Boa noite, professora. Boa noite a todos e a todas, né? A minha palavra-chave que eu achei interessante, até linguagem, né? Duas, né? Não só duas, né? A gente tem uma constelação de palavras, né? Aí, né? Que a gente pode criar como artefato, né? Um artefato, mas assim me chamou bastante atenção a questão da linguagem e mundo, né? Então, quando o Freire coloca, né? Justamente essa educação que ela normalmente é como se os analfabetos eles fossem desprovidos de vida, certo? De uma história, não como se não fosse um sujeito histórico, certo? E aí esse sujeito que tem uma história, né? Ele tem um tempo, ele está imerso nessa realidade, né? Porém, muitas vezes no processo, né? Na maioria das vezes no processo de ensino e aprendizagem, a gente coloca isso, né? A gente acaba, né, realmente caindo na armadilha de introjetar, né? Vamos dizer assim, nutrir, como bem Freire coloca, né? Nutrir esse aluno, né? Quando na realidade esse aluno é um sujeito com história, né? Imerso no seu próprio tempo, né? Então aí é que vem a questão da linguagem, né? Eu não vou dar essa cartilha, né? Vamos dizer assim, uma cartilha, né? Impor, né? Esta cartilha de maneira que este aluno apenas memorize o que está ali naquela cartilha, eu faça apenas soletrações, e aí faço frases soltas, desconexas, né? Da vida daqueles indivíduos que muitas vezes esses textos que a gente pega, ou as cartilhas, né, que estão ali naqueles textos, não tem sentido para aquele aluno, né? Porque muitas vezes ele não viu, por exemplo, quando ele diz que Eva viu a uva, então ele não, muitas vezes essa uva ele nunca viu na realidade, né? E quem é Eva e quem é a uva, né? Para ele, né? O que representa? O que é a representação dessa Eva e dessa uva. Então, essa linguagem, essa relação entre linguagem, né, a partir do momento em que eu chego, né, e dialogo, e o processo ele é cíclico, né, porque ao mesmo tempo que eu dialogo, não é um monólogo, como o Freire coloca, mas sim é um espaço de dialogismo. E se eu tenho uma linguagem ali, né, que está sendo trabalhada entre os sujeitos, certo, do processo,
Então, eu vou conhecer, né? Ele vai perceber o aluno, né? O trabalhador, ele vai perceber de que ele não apenas vai falar sobre algo, mas vai falar sobre si mesmo, né? Vai ter a oportunidade de construir seus próprios textos e falar sobre si mesmo e sobre o mundo em que ele vive, né? Então, achei bem interessante essa questão que Freire coloca, né, sobre linguagem, né, que a linguagem em si mesma ela não tem, por si só, ela não tem sentido algum, né? Na realidade, a linguagem ela vem para expressar o sujeito e o mundo no qual ele está inserido, né? Então, era isso, professora, que eu queria colocar, né? Que me chamou bastante a atenção, a questão de linguagem, né? Linguagem, você tem o pensamento e o mundo, né? Aí, como palavras-chave, né? Diria assim, né? Eu queria agradecer pelo espaço e parabenizar aí Kátia, né? Que foi a pioneira, né? No nosso processo, e a professora Francineide também, viu? As duas professoras aí, viu? Parabéns a ambas. Mas, Professora aqui, boa noite a todos e todas. A palavra, aliás, as palavras que me chamaram a atenção no texto, especificamente agora, nessa parte, porque desde o início do livro, nos textos anteriores, eu observei que vem citando essas palavras, né, que é a questão da codificação e descodificação. E aí agora, relendo esse texto, né, lendo na leitura, eu observei que essas palavras elas se unem para problematizar, né, o conteúdo, o assunto, a temática, e disso aí construir algo, né, que venha a trazer para o aluno uma compreensão de mundo em que ele vive, né? Eu entendi que o codificar ele vem com uma construção, né, padrão de um texto que tem que ser engolido pelo indivíduo, né? E alguns educadores acabam seguindo essa linha de não descodificar, de não levar o aluno nesse processo de desconstrução. E esse descodificar seria a compreensão do que está por trás daquelas linhas. Então, você descodificando, você estará fazendo o quê? Problematizando. E o problematizar vai te trazer a resposta, vai te trazer um clarão de compreensão que você vai conseguir enxergar melhor, além do que você via antes, só com aquele texto vertical, padrão do codificar. É isto. ótimo, Edson. E aí, quem mais? Então, gente, veja só, enquanto alguém se prontifica a dar continuidade às explicações, né, mediante a leitura que realizaram, eu gostaria de trazer um adendo a este processo, do que foi posto tanto pelo Ricardo quanto pelo Edson. O Ricardo traz a dimensão da linguagem, e o Edson traz a dimensão do processo da codificação e da descodificação. Compreender essas enunciações na perspectiva freiriana, não na perspectiva de outros, né, teóricos, como a gente vai encontrar a dimensão da linguagem no campo da linguística, a linguagem no campo da filosofia, e aí a gente vai compreender que a linguagem, que é o processo do dizer a palavra com sentido e significado, inserido no seu universo de sentido, né? Vamos compreender que esse processo de codificação e de decodificação da palavra pronunciada pelo ato da linguagem, ela não se dá no vazio.
ela não se dá isoladamente dos acontecimentos históricos e dos fatos sociais, culturais, econômicos, políticos, emocionais, que permeiam e que atravessam o horizonte de sentido daqueles sujeitos que estão no processo da aprendizagem. É tanto que nós vamos compreender que em Paulo Freire, não há o professor, né, mas sim o coordenador, o debatedor do processo dialógico, aliás, no processo dialógico, onde tanto o mediador, o educador, juntamente com o educando, eles constroem os seus saberes, ressignificam os conteúdos que precisam ser trabalhados e que isso tacitamente vai implicar no currículo, entende? Então, a gente vai também compreender que o Paulo Freire nos mobiliza a pensarmos na formação do professor, como ela deve se constituir, e também, sobretudo, a dimensão do currículo. Porque qual é o interesse de termos um currículo etnocêntrico, sociocêntrico, urbanocêntrico, androcêntrico e, sobretudo, hegemônico, para fazer jus à elisão da diversidade cultural, da diversidade dos sujeitos que constituem o coletivo de sujeitos aprendizes no chão da escola, né? É tanto que o maior desafio atualmente para fazermos e darmos ênfase ao processo formativo dos sujeitos da escolarização institucionalizada é justamente como validar os saberes se nós temos vários sujeitos imersos em seus contextos sociohistóricos, culturais, econômicos e políticos que não dispõem de condições favoráveis para poder se fazer presente no sistema online, né? Então, qual é a nossa, enquanto gestores, qual é a nossa preocupação e ocupação em fazer com que este currículo engessado, em fazer com que este saber que precisamos transmitir possa chegar ao sujeito do outro lado. E isso é inquietante porque nós não temos um instrumento necessário para podermos fazer o acompanhamento do modo como será recebido esse processo formativo. Até porque, até então, tem um elemento crucial que nós precisamos dar ênfase nesse processo de trabalho formativo online, como estamos vivenciando aqui, que é a dimensão da conscientização, que é a dimensão da postura política do sujeito, entende? Porque se nós estamos em sala de aula, a presença conta, a presença reprova na sua ausência, entende? Então, se nós estamos agora vivenciando uma prática pedagógica que deve ser dialógica entre o educador e o educando,
por meio deste artefato que nos une, é importante compreendermos que nós estamos localizados geograficamente distantes, mas estamos unificados no nosso objetivo em comum, no nosso propósito. Então, nós temos que compreender que o modo como estamos operacionalizando o processo formativo, onde Paulo Freire nos suscita essa relação dialógica, né, não está sendo elidida por estarmos vivenciando deste modo. Porque basta a gente refletir sobre os processos que nos negligenciam enquanto sujeitos de direitos, quando nós não temos o professor autenticamente freiriano para desenvolver uma prática pedagógica acolhedora àquele sujeito. E quando eu me refiro a estes sujeitos, eu imagino, né, a linguagem pensamento, como diz Paulo Freire, eu imagino os sujeitos do coletivo da EJA, que são diversos em suas particularidades e especificidades. Também imagino as crianças que constituem e são constituintes do universo da educação básica, e que a educação básica é vista tão pejorativamente, no sentido de que a má qualidade, né, do processo de ensino-aprendizagem acontece ali, e que isso acaba sendo resvalado no campo do universo do ensino superior, entende? Que isso é uma outra questão que eu não irei fazer um adendo, mas apenas problematizando como que a prática pedagógica na dimensão dialógica entre educador e educando pode ser operacionalizada deste modo como estamos fazendo aqui e agora. Entende? Então, diante de tudo isso, a gente pode perfeitamente compreender que o processo educativo, ele é sistemático, ele é diretivo e ele é intencionalizado. Mediante essa tríade, nós não podemos conceber que esse processo seja neutro das dimensões socio-históricas, econômicas, políticas e culturais que os sujeitos estão vivenciando. Certo? Alguém mais se prontifica a se posicionar, além do chat, que eu estou vendo que tem bastante participação no chat, mas quem quiser fazer uso do microfone, fica à vontade, viu? Ô, Cida, eu quero falar, Francineide. Que coisa boa. Veja só, essas palavras que você nos trouxe agora, eu acho de fundamental importância a gente refletir, porque tem uma passagem no texto que ele fala exatamente sobre a cultura do silêncio, essa cultura do silêncio é imposta pelas classes dominadas, né? Que se acha, ele coloca assim, mudas ou semimudas, proibidas de expressar-se autenticamente, então proibidas de ser. E essa sua fala me chama a atenção demais para esse trecho, acho que é na página 40 a 41, quando ele fala sobre o direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, de optar, porque não é um privilégio de uns poucos, mas que são silenciados pelas maiorias. Né? Então, achei muito, quando você estava falando, eu estava lembrando muito dessa passagem do texto e de como nós somos, essa cultura do silêncio, ela é tão forte, ela é tão
operante que consegue nos silenciar ainda em lugares em que temos a oportunidade de falar. Era isso. Ótimo, Francineide. Veja, Fran, você traz aqui um enunciado interessantíssimo, que é a cultura do silenciamento, né? E aí eu não posso fazer essa reflexão sobre a prática pedagógica freiriana destituída da nossa realidade social que estamos vivendo na dimensão pandêmica. Então, diante da conjuntura atual que nós estamos vivenciando, e da forma como os professores estão sendo exigidos a atuarem para fazer com que o conhecimento chegue aos estudantes, e aí a gente poderia abrir aqui um parêntese para refletirmos sobre o segundo princípio da educação, que é o acesso e a permanência à educação, que diz respeito às condições econômicas dos sujeitos que são do coletivo da EJA e que são também do coletivo da educação básica. Né? Quais são as condições que todos dispõem para participarem da atividade pedagógica deste modo como estamos fazendo aqui agora? Porque, minha gente, não é tão somente o professor, o educador ter a boa vontade de educar, né, de ensinar. É preciso ter o sujeito do outro lado com um desejo de aprender. É tanto que Paulo Freire fala do processo dialógico e motiva também para compreendermos e elidirmos essa cultura do silêncio que ela é milenar. Né? E por que ela é milenar? Porque é uma cultura eurocêntrica que vem secularmente sendo praticada de uma forma hegemônica. Daí a razão de compreendermos também a desigualdade social que atravessa, né, muito esses sujeitos e como fazer com que estas pessoas que não dispõem de condições viáveis, elas possam participar conscientemente, né, terem a consciência de que agora elas devem ser disciplinadas, não no sentido de serem coagidas, amedrontadas, ameaçadas, né, mas elas serem protagonistas de fato e de direito da aquisição do conhecimento, que é justamente o que Paulo Freire vai falar, como prover, né, o ato do conhecimento na dimensão formativa do sujeito, para fazer com que ele saia do processo da consciência ingênua e adentre o campo da consciência crítica. E aí essa postura que a gente deve exercer é um novo saber, né, uma nova forma de se portar para aprender, né? Hoje você ter o disciplinamento de fazer seus estudos com autonomia, né? Termos ali o professor, de fato, como um coordenador, um mediador do conteúdo que precisamos assimilar, né? Acomodar e transformar após esse processo formativo. E aí a gente se questiona, né? Como que esse sujeito terá essa postura? Entende? Se não tivemos professores com uma formação específica, né, para promover esse diálogo, para sair do processo do fomento da educação bancária, da transmissão do conhecimento, e também o outro sujeito do outro lado, ele ser não sujeito mais do silêncio,
né? Mas o sujeito ativo, o sujeito protagonista do processo de aquisição do conhecimento. E que é necessário ter uma força de vontade tremenda, né? E Paulo Freire, nesse texto que nós estamos a estudar, fazer a expansão dele agora, nos provoca a compreendermos a dimensão da complexidade que é o ato da prática pedagógica a partir da tríade ação, reflexão, ação. E mediante a esse novo modus operandi que nós estamos vivenciando, como nós, enquanto educadores, né, sujeitos que estão no mundo e com o mundo, podem fomentar um processo formativo nesta perspectiva freiriana. Aparecida. Alguém mais quer falar? Eu, Erivalda. Olha, a Kátia também quer falar, que ela colocou, mas deixe-me colocar aí em cima de sua fala. Quando nós estamos no processo de alfabetização, a minha vida profissional, eu comecei como professora de alfabetização de jovens e adultos. E quando a gente coloca que é preciso que o sujeito de lá também queira, concordo, mas o contexto social que esse sujeito é colocado, o contexto social que ele vive, muitas vezes deixa de querer, não basta somente a vontade de querer para que ele possa prosseguir. Vai depender muito também da prática pedagógica, da prática educativa de cada educador, né, para a postura teórica que ele vai apresentar. Como também a gente vai ver, que eu vejo como, e faço até essa pergunta, o que a marginalidade ela envolve? Porque ela vai envolver a exclusão, ela vai envolver a desigualdade, ela vai envolver a questão de, às vezes, de drogas, porque nas salas de aula, falando agora do concreto real, nós temos todos os tipos de sujeitos, pais, mães, adolescentes, jovens, idosos, em uma mesma unidade, ou digo, no mesmo espaço. E a gente precisa pensar quem é que toma essa decisão da marginalidade. Porque a marginalidade é o sujeito estar fora, está na periferia. Como ele vai estar nessa periferia, né? Essa alfabetização ele vai ser frutos, né, puros objetos do processo de aprendizagem apenas de leitura e escrita, ou ela vai chegar a essa conscientização que você fala aí. Ricardo colocou aí na questão de que se a educação, se a alfabetização não seria somente como a nutrição, que a gente vai dar o conhecimento. Nós estamos dando esse conhecimento como sujeitos cognoscentes que para Freire, o que é ser cognoscente? É você construir o conhecimento com o outro, e não você transferir o conhecimento para o outro, né? Então, são questões, ou será que são homens, ele faz esse questionamento, homens e mulheres enfermas, que a condição de cura é a alfabetização. Mas sabendo que a alfabetização não tendo continuidade, a alfabetização não gera emprego, a alfabetização não gera melhoria na vida. Então, são todos esses questionamentos que a gente vai fazendo, né? Se nós não tivermos essa relação realmente de diálogo, de motivação, de incentivação do sujeito para ele ser mais, que ele poderá chegar e ter o desejo de ser mais.
porque muitas vezes eu vi sujeitos ali que estavam e que eles queriam, mas a sua motivação era tão pequena quando eles saíssem daquele espaço de sala de aula, o mundo que os esperava lá fora, que não era o querer, era também que tipo de alfabetização, que tipo de escola, que tipo de currículo era proposto para ele. E, como eu já disse em uma fala anterior, o adulto, até mesmo, às vezes, o adolescente, ele está ali para a ação presente, ele não está para a ação futura, né? Mas isso é uma preocupação que eu tenho, como se nós não envolvemos o contexto, quando eu fazia análise didática, análise, aliás, do livro didático, inclusive quando eu estava na FTD, fazendo a análise do livro didático, eu dizia, por que nós não, ao invés de discutirmos com nossos alunos as contas somente de somar e de escrever, dividir, sujeito, predicado, porque nós não discutimos com nossos estudantes, por exemplo, a carteira de trabalho, se eles são registrados, se não são, se eles, o FGTS deles, se estão sendo depositados, as leis trabalhistas, são questões que envolvem o sujeito para ele querer permanecer no processo educativo, né? Isso é só um exemplo, né, que eu estou citando, no processo de alfabetização, no processo de construção do sujeito cognoscente do saber. Mas não vamos falar muito, que hoje é para eles falarem, porque eu estou achando que estão falando pouco. E a fala é de Kátia, aí, para você continuar. Olá, estão me ouvindo? Sim. O que a senhora acabou de falar é o que eu também iria pontuar, mas eu gostaria de trazer outras coisas também, não é, acerca dessa primeira parte do texto, que o pessoal já havia pontuado, mas que eu gostaria só de acrescentar, que Paulo Freire, ele faz ele se utiliza, não é, de metáforas e de figuras de linguagem de uma maneira muito rica. E ele comparando, né, o analfabetismo, né, essa pessoa, né, que ainda não tem o domínio, né, da leitura e da escrita, associando, né, como a ausência de um alimento, como uma pessoa enferma, ou então como uma pessoa, uma erva daninha, né, que precisa ser erradicada. Ele vai revelando o quanto essas relações de classe, elas dominaram e ainda dominam, né, até hoje. E sobre essa cultura do silenciamento, né, que os colegas estavam pontuando aí também, na professora Aparecida, eu lembrei também de uma fala dele, que ele fala na página 55, que, na verdade, ele nos convida a refletir, né, sobre essa concepção do marginalizado e dessa consciência de classe mesmo, né, porque, na perspectiva de Freire, essas pessoas, elas são pessoas dotadas de conhecimento, elas são pessoas dotadas de direitos, então elas não estão à margem, né? Na verdade, elas precisam tomar consciência, né, da sua importância, da sua relevância dentro da sociedade e assim fazer, fazer reverberar mesmo a sua voz e ocupar o seu espaço, né? Então ele até fala que, na verdade, os analfabetos fazem parte de uma classe dominada e não de marginalizados, e tem uma relação de dependência com a classe dominante. Eu achei isso muito forte, porque me fez recordar um pouco em 2017, quando houve o impeachment, né, e o ministro da Educação, na época, inclusive, nosso conterrâneo aqui de Pernambuco, que ele estava construindo, né, o novo ensino médio, né, a modalidade integral, e houve uma discussão muito forte acerca
da educação, especialmente técnica, porque o que dava a entender é que se desejava produzir massa de manobra. Então, essa questão da discussão, né, desse pensamento crítico, né, da consciência, né, do despertar para a participação, né, de cada um em sociedade, foi uma coisa que ficou um pouco à margem. Vou utilizar a palavra de Freire no texto. E também, outra coisa, professora Erivaldo, e não sei se a professora Maria Aparecida também chegou a trabalhar, que eu recordei, foi do programa de Paulo Freire, de anos atrás, há muitos anos, eu nem lembro quanto tempo faz, de educação de jovens e adultos, que inclusive não exigia que a pessoa tivesse formação na área. Eu lembro que na minha cidade, eu moro numa cidade do interior, aqui em Pernambuco, cidade pequena, e eu lembro que as pessoas que foram selecionadas para alfabetização, né, de jovens e adultos, eram pessoas ligadas às pessoas da Secretaria de Educação. Então, assim, pessoas que tinham terminado o ensino médio, mas não necessariamente o magistério. Viajava, acho que era para o Mato Grosso, São Paulo, não lembro exatamente, e quando voltavam, assumiam, né, essas turmas de jovens e adultos. E eu lembro que cheguei a conhecer algumas pessoas que participaram daquelas aulas, e eles diziam assim, não, eu estou indo por conta do lanche, que o lanche é gostoso, e não sei o quê. Teve muita gente que, por sinal, infelizmente, né, não conseguiu desenvolver a habilidade da leitura e da escrita. Mas, assim, era uma proposta bem interessante. Eu não tenho domínio de causa para falar sobre ela, só foi algo que me veio à memória, né, a partir do que estava sendo posto aí por vocês, e eu achei interessante porque me surgiu esse questionamento, né? Assim, Paulo Freire, ele é tão lúcido, ele é tão claro, assim, nas colocações dele. Então, onde foi o erro, né? Além dessa questão da formação, da concepção, né? De algumas pessoas que tiveram a coragem de assumir essas aulas, mesmo sem ter a formação. Bom, por enquanto eu vou parar por aqui, né? E depois a gente volta para a segunda parte. Não é isso? Porque ainda estamos na primeira parte, e depois a gente volta para a segunda parte. Olha, veja só. Ótimo, Kátia. Para completar só aquela fala, Aparecida, se você me permitir, na página 45 do nosso texto, no 5º parágrafo, ele diz bem assim: para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos, de um lado, necessariamente envolver as massas populares no esforço de mobilização e de organização, em que elas se apropriam como sujeitos, ao lado dos educadores, do próprio processo. Do outro, deve engajá-las na problematização permanente de sua realidade ou de sua prática nesta. Eu acho que isso daí, eu resumi, claro que seria uma audácia eu dizer que ela resume a minha fala, né? Minha fala se baseia nessa questão. E se a gente não pautar a nossa ação em cima da realidade, não pautar em cima da mobilização para que o sujeito entenda que pode ser mais e que pode ter mais na sua organização, fica bem, muito mais difícil. Obrigada, Aparecida. Exatamente, professora Erivaldo, e foi justamente isso que eu vim pontuando a minha reflexão. Eu vim pontuando na minha reflexão acerca da prática pedagógica, quando Paulo Freire não nos dá um modelo para seguir, mas ele registra a melhor forma de promover o processo de alfabetização para que os sujeitos sejam sujeitos de si, para que os sujeitos sejam protagonistas, narradores
de suas próprias histórias, né? E que o conhecimento posto não esteja distante da realidade destes sujeitos, mas que seja a realidade destes sujeitos, até mesmo para nós irrompermos com a prática da infantilização, que muitas vezes é exercida nas turmas de educação de jovens, adultos e idosos. Não se respeita a intergeracionalidade, a diversidade cultural, o extrato social dos sujeitos, e que tudo isso cabe ao educador crítico, consciente, e que tem uma prática autêntica freiriana que coloca em evidência, né, o exercício dialógico dos sujeitos partirem dos seus contextos para compreender a realidade numa esfera macro, mas conscientes das dimensões que permeiam e que lhes atravessam no seu contexto micro, né? As relações sociais que são estabelecidas na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade camponesa, né? Em qualquer território geográfico, os sujeitos devem se portar como sujeitos autênticos e protagonistas e narradores de si, né? É tanto que Paulo Freire, se nós nos atentarmos, vamos perceber que há uma certa repetição, né, do modo como Paulo Freire constitui o processo de alfabetização, porque esse modo que Paulo Freire escreve, ele é bastante didático. E se nós nos ocuparmos de fazer essa análise neste processo de penetração que estamos exercendo, nesta reflexão aprofundada sobre o que está posto nessa obra Ação Cultural como Prática para a Liberdade, nós vamos compreender que Paulo Freire proporciona o pergaminho da educação para que ela seja de qualidade, né, para que ela proporcione sujeitos autênticos, sujeitos críticos, reflexivos, sujeitos que possam ser e exercer a sua cidadania em plenitude, né? E isso a gente que está fazendo o estudo dessa obra, evidentemente sairemos melhores e mais sabidos, né, da nossa função social, para que nós também possamos ter autonomia, criticarmos processos pedagógicos bancários, autoritários, né, que negligenciam os direitos humanos dos sujeitos, né, e que, como Kátia bem trouxe dois exemplos interessantes, que foi a reforma do ensino médio, que negligencia a formação dos professores, né, com o notório saber, e com a seleção do processo de um projeto de Paulo Freire, né, que leva o nome de Paulo Freire, e que desconsidera a importância desse professor, né? E esse professor ele pode ser um voluntário e que não tem uma formação específica. Entretanto, é importante a gente mencionar que para exercitarmos a prática freiriana, nos exige muito mais do que fazermos as transferências que a professora Erivalda muito bem tocou, né? Porque não é fácil romper com a cultura do silenciamento, né? Nem sempre, aquele que nunca esteve educado, direcionado para falar, né, que são os oprimidos,
como de uma hora para outra eles irão expor o pensamento deles, né? E isso eu gostaria que a gente pudesse refletir nos nossos momentos presenciais em sala de aula, como eles eram, né? E a gente sabe que de uma turma de 30, 40, 60 pessoas, talvez 5 se destaquem, né, Kátia e Ricardo? Na prática dialógica, do exercício de fazer o uso da palavra, né, de expor seu pensamento, de expor como está compreendendo esse conteúdo que está sendo trabalhado, sistematizado, e isso é interessante, e nem sempre as pessoas têm a coragem de Aparecida, se posicionarem, de falar. Henrico está coçando aqui para falar. Ele já abriu a câmera, já fechou, Então, já pode falar, Henrico. ele está... Vai, Henrico. Boa noite. Primeiro, boa noite a todas, a todos. A gente demorou para entrar, que a gente ficou meio perdido, não sei o que aconteceu. Acho que teve alguma coisa com o link, eu fiquei com o Jefferson, assim, eu fiquei com o pessoal lá do que eu conhecia já, mas chegamos, enfim, né? Não, aí, então, talvez eu faça uma fala breve, né? Mas, assim, só para... E eu não sei se alguém já falou, né? E estou tentando entender um pouco a dinâmica de hoje, mas eu acho que dialoga bem com o que a Cida acabou de falar, pegando a palavra destaque para mim, assim, né? Antes disso, gente, novamente reitero que esse é o texto mais marxista do Paulo Freire que eu já li na vida. Impressionante, eu nunca tinha visto e lido um texto dele assim tão declaradamente marxista, né? Muito impressionado, assim, sabe? Eu realmente não é primeiro contato com uma produção tão descaradamente, assim, conscientemente, declaradamente marxista, né? E aí, por isso também, talvez por essa percepção, a palavra que mais me chamou a atenção, a expressão, na verdade, é colonialismo revolucionário, né? Porque é isso, né? O quanto a gente fica no discurso de que vai de levar, né? Isso é na universidade, isso é fora da universidade. A gente parte de um lugar de que a gente já tem um saber e que vai... eu até normalmente uso essa expressão, né? Evangelizar, né? Doutrinar o outro, né? E dar pouco espaço para o outro falar, né? Para a gente conhecer a realidade desse outro, para aí sim entrar nessa interação dialógica, né? Como sujeito aprendente também, né? Tanto docente, quem está na função do coordenador, docente, discente, enfim, até para poder circular nessas posições, né? Para mim, assim, essa expressão, para eu que tenho um vínculo também muito forte com as culturas populares, colonialismo revolucionário me marcou muito nesse texto, e eu acho que a outra parte já é no final, mas acho que eu falo depois para não ficar pulando aí, né? Que eu estou entendendo que vocês estão no meio do texto, né? Assim, estava chegando para 46, eu estou achando que estou na metade do texto, né? Para mim, o que marcou desse texto foi o colonialismo revolucionário, assim. Enfim, fechei para não tomar muito tempo. Então, Lúcio, quando você traz essa categoria colonialismo cultural, a gente percebe que a cultura brasileira, ela é colonialista. As pessoas são colonizadas, né? O sentir, o desejo, o agir, o viver, o ser do sujeito, ele é colonizado. É tanto que nós temos aí como exemplo, a partir dos jesuítas, o processo de instrumentalização e catequização dos indígenas. E esse ranço histórico, nós, com a cultura colonialista do saber, do ser e do ter, conforme Henrique Dúcio, Quijano e Grossfeld e tantos outros teóricos decolonialistas criticam, né? Nós vamos estar nos policiando neste sentido de termos uma prática pedagógica mais popular, onde a gente consiga romper com essa
institucionalização educacional, porque a educação, a escolarização institucionalizada, ela não é para todos, embora juridicamente esteja posta que é um direito público subjetivo de todos, né? Então, quando Paulo Freire traz essa categoria colonialismo cultural, cabe a nós, no meu modo de compreender, de desconstruirmos na perspectiva decolonialista. É isso que eu ia falar. Aliás, é um ótimo debate sobre pedagogia decolonial e Paulo Freire, né? Dá um trabalho bem legal também isso, né? Desculpa, meu querido, olha, você já tem um mote para você fazer um artigo para o nosso e-book que está com a chamada ativa, né? Então, desperte você que dorme, viu? Então, justamente nessa perspectiva, né, eu gostaria, só para finalizar e dar um adendo maior, nós temos aí algumas pedagogias, Lúcio, que nos proporcionam essa reflexão decolonialista, né, como a pedagogia socialista de Pistrac e Macarenho, como a pedagogia da alternância de Queiroz, que ele vai dialogar sobre o tempo comunidade e o tempo escola, a pedagogia do oprimido, que Paulo Freire nos, né, quem sabe não será o nosso próximo grupo de estudo, né, a pedagogia do campo, a pedagogia socialista, né, que vai defender o trabalho, o mundo do trabalho e a organização pelos próprios sujeitos. Então, veja que nós temos várias pedagogias, né, que podem corroborar para que a gente irrompa com a permanência da educação colonialista, que nós temos historicamente fomentada, né? Só que para isso, Lúcio, é necessário nós, enquanto educadores, termos esta formação e termos, sobretudo, esta conscientização de que a nossa função é descolonizar historicamente o colonizado. E o conhecimento é colonizado. Só a perspectiva decolonial está entrando muito recentemente na academia, né? E assim, eu, por exemplo, descobri há pouquíssimo tempo uma autora decolonial que é Catherine Walsh, e que trabalhou com Paulo Freire também, dos decoloniais, até onde eu soube, né? É justamente aquela que trata da questão da pedagogia, né, nos estudos decoloniais. Então, já fica a dica aí também para o grupo, né? Se alguém se interessar. Ela simplesmente... eu posso só citar uma coisa também? A relação vital, cosmogônica do homem com a natureza, né? E aí nós temos uma outra categoria que é justamente a interculturalidade, que também é uma categoria freiriana. Sauana quer falar. É porque Suana, né? Ela deseja... Suana, vai lá. Savana. Ah, tá, perdão, Savana. Agora ela fechou. Ela desejaria falar. Savana. Pode falar, Savana. Ah, pronto. Foi tocada nessa questão da discussão decolonial. Eu estou estudando muito a Catherine Walsh, porque minha tese é totalmente com base freiriana, né, a base teórica dela. E ela traz muito essa discussão, essa ligação entre Paulo Freire, interculturalidade, e a discussão decolonial. E o que me chamou a atenção também nesse capítulo que nós estamos estudando, né?
que é uma outra categoria que eu acho de suma importância, que é a questão da conscientização, né? Que ele fala da gente avançar mais na conscientização crítica, né? Que ele avança muito com relação a essa discussão, que é bem pertinente no momento que nós estamos vivendo, né? Hoje, nós precisamos conscientizarmos cada vez mais a nossa importância e atuação pedagógica, né? Em trabalhar com essas temáticas que nós estamos vivenciando, né? Essas temáticas emergentes. Então, essa seria um pouco da minha contribuição. E quem quiser ler um pouco sobre Catherine Walsh, ela tem um blog onde ela disponibiliza todos os textos dela, livros que ela publicou, também tem vídeos, tem entrevistas que ela já concedeu. Então, só que é uma leitura em espanhol, né? Ela não tem, assim, livros traduzidos, não, ainda não. Mas espanhol ainda dá para ler, né? Pelo menos para mim ainda dá para ler. Então, fica a dica aí para quem tiver interesse. Obrigada. Estou postando lá no grupo, na conversa, alguém quiser. Ótimo, Lúcio. Então, gente, nós vamos compreender que não darmos para refletirmos sobre os escritos de Paulo Freire alheios a outras leituras, né? A questão da contemporaneidade, né? O que Savana traz, o Lúcio traz, e que eu trago também, a gente vê que Paulo Freire, ele é holístico, né? E ele não foi por isso que, Lúcio, nós vamos encontrar, sim, a matriz marxista, vamos encontrar o campo os clássicos da filosofia, como Sócrates, Platão, vamos encontrar os clássicos da religião, como Santo Agostinho, e tantos outros santos, né, que permearam como o Câmara daqui, que o Dom Câmara, que eu esqueci o nome dele. Dom Helder Câmara? Mas isso, exatamente, né? A gente vai compreender que Paulo Freire, ele não era ele mesmo, sozinho, né? Ele não, tudo que ele traz para nós não é invenção da cabeça dele, ele não recebia iluminação divina do Espírito Santo. Logicamente, era fruto de todas as leituras que ele realizava, de toda a forma como ele captava o que estudava, né? É tanto que ele também fez direito. É importante a gente compreender que Paulo Freire não é pedagogo, né? A graduação que ele fez foi direito, e aí ele decidiu defender o direito à educação, e com ousadia, evidentemente, ele proporciona os ciclos de cultura, né? Ele se volta, justamente porque ele traz o seu histórico de vida, porque onde é que Paulo Freire aprendeu a ler e escrever? Embaixo da mangueira. Basta a gente ler aquela obra, né? O Menino que Lia o Mundo, né? Então, a gente vai ver que Paulo Freire, embora tivesse feito direito, ele era um sujeito que não era de classe média, né, não era da elite, mas que consegue, né, reelaborar e dar aquilo que nós, atualmente, hoje, suscitamos no campo da pesquisa, que é uma devolutiva ética, né? Para que eu estou estudando? Por que eu estou estudando? Que, inclusive, esses questionamentos estão postos na pedagogia da autonomia. E nós temos uma função social a cumprir e, sobretudo, um projeto de sociedade a construir. Então, logicamente, Paulo Freire tem esta gama de possibilidades de nos favorecer várias leituras, né, e compreensões da realidade atual que estamos vivenciando. Alguém mais deseja falar? Lúcio quer continuar? Quem quiser falar, pode se prontificar. Então, gente, eu gostaria de falar
Boa noite a todos. Uma boa noite especial a Henrico, e é para ele especialmente que eu vou dirigir a minha palavra bem rápida agora. Já que você descobriu Paulo Freire marxista nesse texto, ele nunca negou que é marxista, e este livro, a Cartas a Cristina, na 11ª carta, ele fala abertamente disso, da relação, da influência de Marx nas atividades, nos pensamentos dele, e na relação dele com Jesus, com o Cristo. É bem interessante. Eu não vou ler agora, apesar da vontade enorme de ler, porque são 3 parágrafos bem curtinhos, mas é para outro momento, quem sabe o próximo livro. Mas Cartas a Cristina é também muito interessante, porque Paulo Freire, como neste que nós estamos lendo, Ação Cultural para a Liberdade, em Cartas a Cristina, ele praticamente vai teorizando tudo aquilo que ele fez, né? Tudo aquilo que ele escreveu, que ele produziu. E essa 11ª carta é um xodozinho. Mergulha lá um pouquinho para ver, é bem agradável de ler. Legal, revistarei. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Chamou minha atenção. Boa noite. Tudo bom? Eu queria só trazer assim para a discussão esse processo que ele fala da codificação e descodificação. E aí a gente observa que esse processo de codificação, muitas vezes, quando foi realizado com os trabalhadores rurais, e também ele compara com outros trabalhadores de outros países, como os chilenos, né? Muitas vezes, quando era codificada uma imagem, né? Ou uma frase, uma palavra que era trazida da realidade desses sujeitos, eles não conseguiam se perceber ali naquela situação de opressão. Ou seja, não havia a assunção, né, de que eles vivenciavam aquilo ali. E é interessante, ele traz isso também na pedagogia do oprimido e da esperança. Né? Então, esse processo de codificação, não somente da palavra, né, que vem do universo deles, mas também eles se perceberem enquanto oprimidos, enquanto em situações desumanas, né? E a partir do momento que se percebe, né? E aí ele diz que você passa da estrutura superficial para uma estrutura profunda, né? De análise da realidade que você está inserido. E a partir dali, não é? Ele vai fazer todo um processo de alfabetização dos sujeitos adultos, né? Naquela época que se fez necessário, mas muito além da questão da alfabetização da escrita e da leitura, era uma leitura política, a leitura do mundo, que ele diz, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Então, é esse processo político. Então, se perceber na situação de alienação, de ingenuidade que você é colocado através das estruturas que são construídas pelas classes dominantes, né? Seria esse primeiro passo. E aí, a partir disso, quando o processo de construção do conhecimento, a partir do processo de alfabetização, da leitura e da escrita, né? Ele faz ao mesmo tempo que se faz essa leitura do mundo. E aí eles passam a se perceber e adentrar no domínio da escrita e buscar novas organizações, novas propostas, né? E aí, como eu falei na aula passada, também no finalzinho, a gente tem que trazer essa realidade para o mundo atual, dos trabalhadores no Brasil também, onde a gente não tem tempo para parar para refletir, não é? E aí a gente se falou muito dessa questão também do processo de alienação na educação, de mercantilização da própria educação, não é? Esses processos que vêm pronto, organizado. Então, muitas vezes, nós, enquanto educadores, né, estamos engolindo goela dentro, com a licença da palavra, sem fazer essa reflexão. Então, é porque é o instituto tal,
o Instituto, né, a visão privatista, né, entrando na educação pública. Então, eu tento fazer um estudo da pedagogia freiriana e da formação de professores nessa visão permanente, né, para a gente refletir sobre a educação do Brasil, em específico no ensino médio, porque o ensino médio está muito voltado nessa nova proposta, nessa reforma, para uma visão mercantilizadora da educação. Então, Paulo Freire nos traz muito essa percepção de conscientização, não somente para o educando, quanto para o educador. Não é? Então, seria mais ou menos isso. Obrigada. Ótimo na sua colocação. E, realmente, é isso que nós estamos nos propondo, né, a fazermos aqui, quando a gente parte para refletir sobre os escritos de Paulo Freire e trazer elementos da realidade para compreendermos a atualidade do pensamento do Paulo Freire, né? E que cabe a cada um fazer esse aprofundamento que a própria obra suscita na gente, né? Esse inédito viável, ele corrobora com a nossa formação subjetiva também. E a gente precisa compreender que todo esse ato pedagógico, ele é político, e que todo ato político também é pedagógico, né? É uma ação indissociável, né? E que a gente precisa ter essa consciência crítica, sobretudo, porque, assim, Paulo Freire tem várias concepções do que é a consciência em si, né? E aí a gente precisa entender que, dentro do campo linguístico, defendermos aquela consciência que Paulo Freire também defende, né, que ele expõe vários tipos de consciências, mas dentre essas consciências, qual é aquela que nós tomamos como referência para agirmos? E ele nos dá a dica de ser a consciência crítica, mediante essa realidade que nós estamos inseridos nela, e que ela, a realidade, também está inserida em nós, né? E que o campo da subjetividade humana também é indissociável no processo da aquisição do conhecimento. Alguém deseja falar? Eu gostaria de falar. Boa noite a todos, né, e todas. Eu lendo... Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Eu lendo esse livro do Paulo Freire, eu fico pensando, né, que a educação ela é colonial há muito tempo, né? Ela é colonial desde que ela se deu no processo de formação do Brasil, né? Primeiro jesuítica, depois a gente fica trocando aí, utilizando as pedagogias internacionais para poder estabelecer, né, critérios e métodos de alfabetização, de letramento, enfim, né? Então, assim, essa questão do colonialismo ela já vem de muito tempo, né? Ela não surgiu agora, né? Ela já está enraizada na nossa educação, né? A gente pensa assim, né? Dentro dessa questão colonial. E dentro dessa questão colonial, quando Paulo Freire traz todas essas perspectivas, né, que ele fala de realidade vivida, da realidade do mundo, né, de poder dizer a sua palavra, né, que ele traz a questão do silenciamento, eu fico jogando muito isso para as questões mais da criança e do adolescente, porque é nessa área que eu trabalho, né? Eu sei que Paulo Freire ele estabelece muito essa coisa do jovem, adulto, né, do idoso, né, da alfabetização dessa galera mais velha, mas quando ele fala tudo isso que ele fala, eu consigo transpor para a minha realidade, né, que a minha realidade é a educação básica.
né? E dentro da educação básica, esse silenciamento ele já acontece, né? As crianças são silenciadas porque os pais foram silenciados. Então, assim, a gente tem criança no acolhimento que não sabe o nome da professora e que não tem abertura para perguntar. Perguntou uma vez, não gravou, não pode perguntar de novo, né? Então, assim, são crianças que são, além de silenciadas na escola, são silenciadas em casas, porque os pais também são silenciados, né? Então, é uma coisa muito histórica, né? Histórica, enraizada, né? Colonial, né? E que atravessa a gente o tempo inteiro. Eu fiz pedagogia na UFRJ. Eles não estudam Paulo Freire na UFRJ. Eles estudam uma matéria eletiva de Paulo Freire na UFRJ. Então, assim, as nossas próprias universidades não dão valor a um cara que o mundo inteiro cita, né? Então, assim, a política educacional brasileira está muito aquém do que a gente necessita, né? Eles estão aí implementando, sei lá, ciclos, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê, mas tudo baseado em teorias e em coisas trazidas de fora, né? Paulo Freire mesmo não é valorizado. Eu tenho uma amiga que trabalhou um tempo na rede pública do Rio e que ela estava trazendo um processo de alfabetização, porque ela é muito adepta a Paulo Freire, né? Ela estava trazendo um processo de alfabetização das crianças na escola, diferenciado, né? E ela foi rechaçada na escola porque ela estava fazendo isso. Mas, no final do ano, a única turma que lia e escrevia, né, que já tinha essa coisa da prática da leitura, do letramento e tudo mais, era a turma dela, né? Então, assim, é muito complexo, porque é a universidade que não reflete, né, a nossa realidade. A universidade é colonial também, né? O Paulo Freire, quando ele é citado, quando ele é estudado dentro da universidade, ele não é uma disciplina obrigatória, ele muitas vezes é uma disciplina eletiva, como aconteceu comigo. Eu conheci Paulo Freire na pedagogia por uma disciplina eletiva, né? Então, assim, essa questão da gente estudar o Paulo Freire é um processo formiguinha, né? Porque eu estou estudando, a galera aqui do grupo está estudando, vamos dizer, 53 pessoas que estão no grupo agora estão estudando. Mas a política pública de educação não se importa, né? Então, assim, já vem desde a educação infantil que você vem silenciando, silencia na educação infantil, silencia na educação básica, silencia no ensino médio, porque assim, aí você silencia, todo mundo chega no ensino médio, como a Francisca estava trazendo, é um ensino médio mercantilizado, né? Você pensa no processo de trabalho, você continua silenciando, porque você não problematiza, né? Então, assim, é histórico, né? É colonial, né? E eu acho que a gente tem que começar a mudar em algum ponto, que eu ainda não sei qual, mas que isso vem de outras estruturas, né? Quando Paulo Freire traz essa coisa, né, da valorização da realidade, né, e aponta para a questão do silenciamento, para a luta de classes, né, para eu entender tudo que acontece na minha vida, mas eu sou silenciado desde a educação infantil. Então, para eu chegar nesse nível de questionar tudo isso, é muito difícil, porque é um processo muito parecido do processo de reconhecimento encontro negro, que foi o que eu vivi, né? Eu era criança, eu queria ser branca. Para mim, me mostrar como negra hoje foi um processo difícil e muito doloroso. Hoje eu me olho no espelho, eu me enxergo uma pessoa negra, linda, maravilhosa, entendeu? Me afirmo enquanto negra, mas isso não foi de uma hora para outra. Isso demorou, né? Demorou pelos racismos, demorou pelas estruturas racistas, demorou pelo silenciamento que eu sofri na minha família, na escola, enfim, até na universidade, porque Paulo Freire na universidade é matéria eletiva. Então, né, a gente tem que começar a repensar as práticas. Era isso que eu queria dizer.
Mônica, suas colocações me arrepiaram de dentro para fora, viu? Nossa, é emocionante, Mônica. E muito cativante, né? Porque Paulo Freire nos proporciona essa autenticidade, nos expor, né? Expor o que estamos pensando, sem sermos alheios ao que estamos dizendo. Porque é muito bonito, né? A gente ter um discurso inflamado em relação ao que sabemos, quando nós estamos falando do outro, né? Dificilmente a nos colocarmos como pauta, como um espelho refletido em nós mesmos, e você faz esse seu posicionamento com bastante competência, ousadia e consciência crítica, né, do sujeito que você se formou e que está se formando e que continuará neste processo de vir a ser. Isso é muito interessante, Mônica. Se nós tivéssemos que parar por aqui, eu me sentiria plenamente satisfeita mediante esse seu anúncio e essa sua denúncia, né? Porque há um ato de encorajamento da gente se colocar como sujeito protagonista dos processos adversos que nós estamos dialogando sobre, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente fala, né, na perspectiva da educação étnico-racial, racial, trata os outros sujeitos, como sujeitos estranhos a nós, né? Como se nós não tivéssemos a mixigenação que também nos unifica nas correntes sanguíneas, né? Temos a nossa ancestralidade. Então, isso, às vezes, nos escapa, e você traz com muita sutileza e amorosidade esse ato de reconhecimento e pertencimento identitário. E isso é muito louvável da sua parte, Mônica. E eu tenho certeza que você há de conseguir o seu objetivo aqui, Mônica. Certo? A gente está dando pontapé inicial e que a gente terá como alcançar, não 100% o nosso propósito, mas pode ter certeza que o inédito viável está a caminho. Tá bem, minha querida? Alguém mais deseja falar? Eu penso que instaurou-se um silêncio. Acredito eu, no decorrer do horário, né? Mas a gente... Talvez não, professora, mas seja o impacto, né, que Mônica causa com essa denúncia e com esse anúncio, né, que Paulo Freire está nos provocando aqui agora. E hoje, sem lembrar que hoje nós estamos, quando Henrico traz a questão marxista e quando nós discutimos essa questão do texto, a cultura e a ação cultural e a consciência, hoje nós estamos num dia super importante para a educação brasileira. Um dia, eu nem sei ainda se já terminou e como é que está o resultado, porque nós estamos aqui, né? Mas uma questão que nos leva a refletir sobre a questão da passividade, sobre a questão das nossas ações, sobre a questão da nossa consciência, né?
quando Paulo Freire aqui utiliza, Marx utiliza a questão a metáfora da abelha que ele faz, que a abelha ela está inserida no mundo e ela tem o seu papel e sua sobrevivência, e ela vai lá e faz o mel, mas o ser humano, dependendo da sua consciência, ele vai transformar o mundo onde ele vive, vai transformar a realidade onde ele está vivendo, né? E acredito que na leitura dessa obra e em outras que nós estamos fazendo e vamos fazendo, e nas discussões, nas falas de cada um de nós que aqui está, como você acaba de colocar na fala de Mônica, o quanto nos fortalece, nos enriquece. Se a gente fosse ler todo o chat aí, as colocações de cada pessoa e discutirmos aqui cada ponto, cada significado que cada uma pessoa coloca intrinsecamente o seu pensamento, coloca o seu ponto de vista a respeito da leitura que fizemos, nós realmente não seria um impacto muito maior, como você coloca, não daria, nós precisaríamos de muito mais tempo, né? Antes que você faça aí as considerações, Aparecida, eu gostaria de só lembrar Sim, pois não. as pessoas que, na hora que estiverem assinando as frequências, procurem, às vezes o corretor dá algum problema e não coloca corretamente o e-mail, e estão voltando os e-mails, né? Aí que a gente pudesse observar essa questão. Aí pode prosseguir para os finais. Então, gente, nossa, hoje foi formidável. Muito agradecida a todas as pessoas que se colocaram oralmente e visualmente, né? Porque embora não mostre o rosto, os cabelos assim assanhados, a gente vê a imagem, a foto das pessoas e que elas se presentificam, né, para nós. Isso é importante também, né? Então, agradeço a todos que participaram oral e visualmente. A participação no chat também foi excelente, né? Muito significativa e importante, que a gente pode, minha gente, copiar essas colocações, né? E depois refletir para fazer um artigo, fazer um ensaio e sistematizar mesmo a leitura, né? Como Paulo Freire nos orienta a fazer, né? O que é o ato de penetração na obra. Então, eu também agradeço essa participação de todos vocês. E aí, eu gostaria de sugerir para vocês uma problematização, né, fazendo jus a uma das obras de Paulo Freire, que é a pedagogia da pergunta, né, Mônica? Vamos aprender a perguntar, a romper a cultura do silêncio. É o seguinte: como construir uma pedagogia utópica? E aí, Paulo Freire, ele nos dará respaldos epistemológicos para compreendermos o que é que ele concebe como utopia, certo? Então, mediante esta problematização, eu espero que nós, no próximo encontro, possamos fazer a abertura dele, expondo a nossa resposta que construímos mediante a leitura que realizamos do próximo texto que já está
na plataforma do Even, né, que a gente está acompanhando essa programação. E aí, nós estamos também, né, nos encaminhando já no término do curso. E a gente pode pensar também como iremos fazer o encerramento, né, para fazermos uma autoavaliação desse processo. Repita a pergunta. Como construir uma pedagogia utópica? Professora Erivalda? Oi. Eu teria, assim, não sei se seria só uma proposta Aparecida aí para nós, né? Para o término, que tal se nós construíssemos como uma carta, se nós fôssemos construir uma carta para o Centro Paulo Freire, já que nós somos o proponente, né? Nós construíssemos uma carta para o Centro Paulo Freire, direcionando o grupo de estudo mediante a nossa construção, não diria o nosso aprendizado, mas a nossa construção de conhecimento, né? Aí, essa carta nós poderíamos depois vincular, discutir ou até marcar um encontro para fazermos as leituras, possivelmente, seria uma sugestão de como a gente teria sintetizado todo o nosso processo de estudo durante o período que nós passamos, todos os nossos encontros, né? A gente poderia escrever, dar essa devolutiva, uma sugestão, não sei se seria acatada, é apenas uma sugestão. Eu acolho, professor, eu achei uma ideia genial. Veja, a carta, né? A carta me toca muito. Exato. Eu escrevi muita carta, muita carta. E aí é interessante a gente se ocupar desse gênero e se identificar, né, na expressividade do nosso desejo. Então, assim, podermos sistematizar esse grupo de estudo que estamos realizando através da escrita e do gênero carta, excelente ideia, formidável, adorei. Viu? Espero que o coletivo também acolha com desejo, né, da escrita de si. Exato. E depois nós poderíamos, se autorizados, publicizarmos de uma maneira no centro, né? E também colocarmos fazermos uma leitura aqui, cada um de nós fazermos essa leitura. Penso que seria uma ideia. Que bom que você acolhe. Já vi que aqui também tem outras pessoas que gostaram da ideia, né? Então, é isso aí, né? Parabéns, Aparecida, você foi fantástica hoje. Acolhida. Né? Como todos também, todas as falas. Parece-me hoje que o chat hoje bombou. Foi mais as falas, tivemos mais literalmente, minha querida, foi espetacular. A verbalização escrita hoje a escrita hoje bombou, né, aqui no nosso grupo. Então, vamos, como a sua sugestão também, da gente pegar depois essas escritas aí, a gente refletir sobre elas cada vez mais, né? Então, eu tenho a agradecer a vocês cada vez mais por estarem conosco, a ficarem conosco e
estamos caminhando realmente para o final, mas obrigada, né? Alguém perguntou aí no chat que forma a gente poderia o edital. Foi colocado no grupo lá, no WhatsApp, quem não tem. A gente pode colocar a Aparecida naqueles e-mails, porque as pessoas não estão recebendo. Vamos mandar o edital Sim, num grupo de e-mails. A gente disponibiliza no grupo de e-mails e estamos esperando o rapaz colocar no nosso site, porque houve um probleminha na criação, aí ele vai colocar lá também. Mas a gente pode disponibilizar nos e-mails. Aí a gente coloca essa semana para vocês, ótimo, Adriane, professora, feito. porque aí todo mundo que está Nós aqui tem também acesso. temos 2 grupos do WhatsApp que foram realizados. Eu só faço parte de um, são 2. Aí a gente põe lá também o edital. Temos 2, um com a imagem de Freire e outro sem, viu? Pois eu só participo da imagem, né? Não sou do outro, não, sou Né? dele. Eu tenho um que é sem imagem. Então, é assim, estamos em vários grupos, né? Então é isso aí, olha, tenha uma boa noite, foi maravilhoso o encontro, espetacular estar com vocês, espero que a nossa construção tenha sido boa para todos nós. Um beijo no coração de cada um, de cada uma, que aqui se faz presente conosco. A frequência colocou... Tchau, tchau, minha Tchau. gente, boa noite. Foi uma satisfação enorme estar com vocês.